A paz do Senhor Jesus. O texto que vamos meditar é João capítulo 3, onde vai falar do encontro do mestre divino, Jesus Cristo, com o mestre terreno, Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem eram os fariseus? Era chamado de Hassidim, os piedosos, ou separado. Era um grupo religioso judaico que defendia a obediência aos mínimos detalhes da lei e tradição judaica. Os fariseus era muito influente na sinagoga. A expressão príncipe dos judeus, neste contexto, no grego, significa aquele que tem primazia entre os judeus. Dentro da religião, Nicodemos é uma pessoa estratégica, um homem importante. Ele é um homem profundamente comprometido com a religião. É um homem devoto a Deus, ele conhece a Bíblia de cor e salteado. Obviamente, quando falamos sobre a Bíblia, estamos se referindo ao Tanakh, que é um acróstico em hebraico, que une as três partes da Bíblia hebraica: Torá, que significa em hebraico lei, Nevim, que significa profeta, e Ketuvim, que significa outros escritos. A Bíblia hebraica vai de Gênesis até Malaquias. Ele dominava como tal. Nicodemos pregava na sinagoga, ensinava, aconselhava, mas existia um vazio em sua alma, que o conhecimento e a religião não podia preencher. Uma noite ele não consegue pegar no sono e vai até Jesus. O verso 2 vai dizer isto: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos não vai como um pecador até Jesus. Como Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Não, Nicodemos não vai dessa forma. Nicodemos quer ir até Jesus como mestre. Nós chegamos à conclusão que é mestre vindo de Deus. Era como Nicodemos estava querendo dizer para Jesus: nós fariseus chegamos à conclusão que é mestre vindo de Deus. Agora, observe, ele pensou que Jesus ia surpreender com as palavras de Nicodemos. Aí o primeiro ponto é: conhecer o endereço de Jesus não é sinônimo de salvação. Nicodemos sabia onde encontrar Jesus, mas saber onde encontrar Jesus não significa encontrá-lo. Saber onde encontrar Jesus não significa submeter a ele. Saber onde encontrar Jesus não significa relacionamento com ele, porque conhecer sobre Jesus não significa ser salvo. Nicodemos sabia o endereço, e tem muitos assim, passa a vida em uma igreja cantando, e muitas das vezes pregando, até ajudando, mas o fim deles vai ser a perdição, o lago de fogo. Porque a salvação vai muito além de conhecer o endereço da igreja, de saber quem é Jesus. Vai muito além, é uma vida, é uma prática.
Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, vai dizer que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome não expulsamos demônios, e também em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aliás, ser cristão não é apenas saber o caminho, pois existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e andar nele. Nicodemos sabia o endereço de Jesus, mas não tinha nascido de novo. O verso 3, Jesus responde e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O cristão em Cristo Jesus, ele nasce 2 vezes e morre uma vez. O nascimento natural que você veio a este mundo. E o segundo nascimento é quando você entrega sua vida para Jesus, que você nasce de cima, que você nasce de Deus. E a morte natural, que todo homem está ordenado a morrer uma vez, depois vindo o juízo. Agora o ímpio, ele nasce uma vez e ele morre 2 vezes. Ele nasce o nascimento natural e a segunda morte é a morte eterna, longe de Deus, a morte física e depois a morte eterna. Apocalipse capítulo 21, verso 8 vai dizer, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas agora o cristão, eu e você, a Bíblia diz que nós não receberemos o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, verso 10 a 11, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, que é passar toda a eternidade longe de Deus. O verso 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos entendeu o que Jesus queria dizer, mas ele quer ser irônico. Jesus estava falando, se você quer ver o reino de Deus, você tem que recomeçar. Você tem que começar do zero. Para um religioso, as palavras de Jesus não soam bem. Como assim? Agora imagina uma prostituta ouvindo, um publicano ouvindo, um pecador ouvindo. Você pode começar tudo de novo. Isso é graça. A graça de Deus, ela soa ao nosso coração. Você pode começar do zero. O nosso Deus é aquele que faz tudo novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para um religioso, essas palavras soavam mal. Mas para um pecador, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No verso 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, existem 3 linhas de pensamento. Uma acredita que nascer da água, Jesus estava querendo dizer do nascimento natural, que a criança fica em uma bolsa d'água. Segundos, acredita que nascer da água é nascer do batismo, aonde sepulta o velho homem e nasce o novo homem. Terceiro, acredita que nascer da água é nascer da palavra, pois a palavra de Deus nos purifica. Efésios capítulo 5, verso 26, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra purifica.
A palavra transforma, a palavra limpa, a palavra santifica, renova, aviva, aperfeiçoa, fortalece, nos liberta, nos alimenta. É por isso que a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que quando Jesus aperta o sermão, Jesus diz a Pedro: quer ir com eles também? E aos seus discípulos, e Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito é nascer de cima, é nascer de Deus. Quem é nascido de cima, ele sabe. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Nicodemos tinha um vazio na tua alma. Jesus olha para ele sem nenhum tipo de cerimônia. Jesus emenda: você precisa nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o evangelho precisa te vencer, Nicodemos, pois a primeira vitória do evangelho precisa ser contra nós. O evangelho significa boas novas, é um novo jeito de viver, é a vontade de Deus em nós, não é a nossa escolha, não é as nossas maneiras, não é os nossos conceitos. Está na hora do evangelho de Cristo assumir o controle em sua vida. Chegou a hora de ser vencido pelo evangelho de Cristo. Se o que Deus diz, você não vive. Se o que a palavra manda, você não faz. Se o que Deus proíbe, você aceita. E se o que Deus odeia, você ama. A mensagem do evangelho não te venceu ainda. É por isso que Mateus capítulo 16, verso 24 vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que negar. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Marcos 8,35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Portanto, a primeira vitória do evangelho tem que ser contra nós, diz Jesus. Não te admires de eu te dizer: importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é guiado por ele. É como Jesus, ele diz a Pedro em Atos 21, 18: em verdade, te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andava por onde queria. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E tu vais, Pedro. Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, vai chegar um dia que você vai viver na minha dependência do meu Espírito. E aonde meu Espírito te guiar, tu vai, Pedro. Jesus estava falando da morte de Pedro, que Pedro iria morrer e glorificar a Cristo em sua morte. A pergunta é: o que faço para nascer de novo? O que é uma criança faz para ela nascer de novo? Nada. É a mãe que gera, é a mãe que faz força, é a mãe que sente dor, é a mãe que sangra. E o que eu faço para nascer de novo? Nada. É Jesus que sentiu a dor, é Jesus que sofreu, é Jesus que sangrou na cruz do Calvário. Basta você olhar para ele, porque a palavra nos diz: todo aquele que olhar para ele e crer será salvo. É o que Jesus vai querer dizer para Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta: como pode suceder isso? Disse-lhe Jesus: tu és mestre em Israel
e não compreende essas coisas, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus diz a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava querendo dizer que a cruz era a resposta para o vazio da alma de Nicodemos. A cruz é a resposta para o vazio da alma de qualquer ser humano. A haste representa Cristo. A serpente que Moisés levantou representa a maldição que Cristo levou sobre si. E o veneno representa o pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é a resposta para todos aqueles que foram afetados pelo pecado, todos aqueles que têm problema com a vontade de Deus para não conseguir realizar em sua vida. Olhe para a cruz, contempla ele. A cruz é a cura da sua angústia. Se prostre diante dele. Ele vai harmonizar a sua vida, ele vai tampar o vazio da tua alma. Eu não sei que tipo de pecado você está envolvido, que tipo de problema que você está vivendo, que tipo de inclinação tem sido a sua, que tipo de mau humor, de dor, de inferno que você está vivendo. Ele morreu naquela cruz por sua causa, ele morreu por você. Olha para ele, se invoca a presença dele neste momento, que essa graça, que essa misericórdia venha envolver a tua vida, em nome de Jesus. Fica com esta palavra, em nome de Jesus.